Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Capítulo 8, ele vai começar um novo assunto. Versículos 1 e 2, ele diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo fala assim: olha, gente, o assunto, quando a gente chegar até o final do 8 e 9, vai falar da assistência, de ajudar aquelas pessoas que estavam passando necessidade na região de Jerusalém e da Judéia. Então aí ele fala: olha, o pessoal de Corinto vai fazer uma arrecadação, eles estavam querendo ajudar. E aí ele falou: o pessoal da Macedônia ficou sabendo e eles também querem ajudar. Só que as pessoas ali da região da Macedônia que ele fala eram pessoas pobres, não tinham muitos recursos financeiros, mas eles falaram: a gente quer ajudar. Ou seja, a ação de generosidade, ela independe de quanto nós temos, ela depende do coração que temos. Eram pessoas que não tinham recursos, mas sabendo que outros estavam passando por mais dificuldade que eles, estavam dispostas a ajudar. Então, a riqueza dessas pessoas estava na sua generosidade. Mesmo não tendo muitos recursos, nós queremos ajudar, nós queremos fazer parte. E aí Paulo está elogiando essa atitude do pessoal da Macedônia. Versículos 3 e 4. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Lembra que santos é aqueles que foram santificados por Cristo. Ou seja, eles falaram o seguinte: nós queremos ter a alegria de participar nessa parte de dar e estender a mão àquele que está precisando. Veja que a graça de Deus, a gente pensa na graça, aquela graça que nos salvou do inferno, que nos deu a Jesus como Salvador, que nós somos salvos. Mas a graça de Deus, ela se manifesta de muitas formas no nosso dia a dia. Como nós estudamos lá em Romanos e falamos um pouco em Corinto, que Deus, pela sua graça, nos ajuda a renunciar ao pecado e às coisas erradas. Aqui está falando da graça, a dádiva, o dom de estender a mão e ajudar o próximo. E veja que não era porque eles tinham dinheiro sobrando que aquele pessoal lá estava querendo. Não, nós queremos ter a alegria de ajudar mesmo que a gente não tenha muito. Mas nós queremos fazer parte desse trabalho de ajudar aquele que está precisando, estender a mão àquele que é necessitado. E mesmo sem ter posses, mas com um coração rico, eles resolveram ajudar também aquelas pessoas que precisavam na Judéia. Versículo 5. Eles fizeram muito mais do que dar dinheiro para aquelas pessoas, para ajudar aquelas pessoas necessitadas. Olha o verso 5. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se de si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja que eles estavam dispostos a entregar dos seus recursos, mesmo que escassos, para ajudar os necessitados, mas eles estavam muito mais prontos a entregar sua própria vida ao Senhor. Então, um coração que está disposto a se entregar ao Senhor, ele está disposto a fazer qualquer coisa que o Senhor pede dele. Aquelas pessoas estavam dispostas a dar, mesmo que não tinham muito, mas muito mais, a dar da sua própria vida para servir ao Senhor e fazer a vontade dele. Versículos 6 e 7. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais a superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Ele falou: olha, o pessoal da Macedônia fez isso. E eu sei que vocês abundam em fé, na palavra, no conhecimento, e também vocês vão abundar nessa graça de ajudar aqueles que estão necessitados. Tem alguém doente, precisando de uma cirurgia, alguém passando por necessidade, alguém que passou por uma situação difícil, uma região que está numa situação difícil.
aquele que estava ali em Corinto, aquele que estava na Macedônia, o que tinha muito recurso, o que tinha pouco recurso, todos movidos pelo seu amor ao Senhor, estavam dispostos a oferecer, a dar de si e do que tem para ajudar aqueles que tinham necessidade. Versículos 8 e 9. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ou seja, a gente está dando de si, está dando do que tem para ajudar o que precisa, está dando de si ao Senhor, mas a gente segue o exemplo dele. Ele era rico, estava lá no céu, soberano do universo, vem e nasce, na onde? No palácio? Numa manjedoura. Sem nada. Nenhum lugar para nascer tinha. Para quê? Para que nós fôssemos ricos diante de Deus. Não rico em dinheiro. Tem muita gente hoje falando que se você crer, você tem que ser rico financeiramente. Isso é jogar a mensagem do Evangelho na lama. Aí você fala, mas isso é forte. Pensa só, o que Deus nos oferece de riqueza espiritual e nós ficarmos procurando as materiais. Isso é minimizar ao máximo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Versículos, nós vamos ler o 13 e o 14, mas do 10 até o 15, ele vai falar sobre o mesmo assunto. Então se resume no 13 e no 14. Pode ler, por favor? Mas não digo isso para que os outros homens sejam aliviados, e vós sobrecarregados, mas para a igualdade, para que neste tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Veja que ele não está falando de comunismo aqui, mas está falando de amor aplicado. Aquele que tem uma abundância, aquele que tem alguma coisa, poder ajudar aquele que está passando pela necessidade. Para que não haja necessitados no meio deles. Então, ele está falando de amor cristão sendo colocado em prática. As boas obras não nos salvam. Lembra disso. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça do Senhor. Mas aquele que conhece a graça do Senhor, ele está disposto a estender a mão e praticar boas obras, como reflexo da sua fé e do seu amor para com Cristo. Versículos 16 e 17. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu o nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então ele começa a falar de Tito indo para Corinto, para servir ao Senhor e ajudar aquele povo, e que foi algo do coração dele, de voluntariamente querer fazer isso. E aí ele fala, vai ter essa arrecadação para ajudar as pessoas lá na Judéia, certo? Aí ele vai mandar Tito e mais 2 pessoas, porque ele quer transparência naquele uso dos recursos. Ele quer mostrar honestidade e transparência para que os recursos sejam usados da maneira adequada. E ele fala isso do 18 ao 24, mas nós vamos ler o 20 e o 21. Evitando isto, que algum homem nos culpe por esta abundância, que é ministrada por nós. Porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. Ele falou assim, olha, nós queremos que tudo seja claro, seja apresentado de uma forma honesta, diante de Deus e diante dos homens. Então, vamos prestar relatório disso. Isso é importante, porque olha só, seja o contexto que nós estivermos, tá bom? Vamos fazer uma arrecadação para ajudar alguém a fazer uma cirurgia, alguém que tem um problema de saúde. A gente quer saber que o dinheiro foi usado para quê? Para aquele fim. Deu as enchentes no Rio Grande do Sul, nós vamos ajudar de algumas formas. A gente quer que o dinheiro chegue, que os recursos, o dinheiro, as doações cheguem para onde? Para o pessoal que está sofrendo lá ou chegue para a mão de uma pessoa que vai se aproveitar e ganhar dinheiro com aquilo? A gente quer que chegue onde tem que chegar. E Paulo se preocupava com isso. Paulo falou assim, lidar com dinheiro não é fácil. Nós temos que deixar claro a todos que aquilo que eles fizeram de boa dádiva,
para estender a mão ao próximo, como fruto do seu amor ao Senhor, como uma graça de ajudar aquele que precisa, tem que ficar claro que aquilo foi usado da maneira certa. Por isso que é importante ter relatório financeiro numa igreja. Por isso que é importante dizer onde os recursos estão sendo usados, porque isso traz calma aos corações, traz o desejo da pessoa continuar ajudando, porque ele sabe como está sendo usado. Capítulo 9, versos 1 e 2, ele continua nesse assunto. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrevermos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ou seja, o zelo que eu tenho para fazer aquilo que Deus pede de mim, o zelo que eu tenho por ajudar alguém que precisa, o zelo que eu tenho para contribuir para aquilo que Deus coloca diante de mim, estimula outros. E Paulo está dizendo, os da Macedônia sabem que vocês aí na Caia, Corinto ficava na Caia, que é a Grécia hoje, vocês estão já há tempo se ajudando, se preparando, porque vocês querem ajudar aqueles que estão precisando. Então, quando eu sou zeloso no que Deus pede de mim, quando eu sou claro na maneira de que Deus vai usar aquilo, as pessoas também são estimuladas a agir dessa forma. Quando eu não sou zeloso, as pessoas desanimam. Versículos 3 a 5, vamos ler só o 5 também, porque a gente precisa andar um pouco. Fala que essa atitude expressa a generosidade, é uma expressão da generosidade. Verso 5 diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ou seja, quando eu pego e eu estou contribuindo para aquilo que Deus colocou diante de mim, de ajudar aquele que precisa ou algo que é necessário, é uma expressão da minha generosidade, é a expressão do meu amor ao Senhor, eu estendendo a mão em generosidade. Verso 6. E isso afirmo. Por quê? Por que ele vai afirmar? Olha, isso afirmo. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ele usa um princípio. Gente, quando eu estendo em generosidade, é o princípio da lavoura. O que eu planto, eu vou. Se eu estendo generosidade, eu vou colher isso. Se eu estendo amor, eu vou colher isso. Se eu estendo graça, eu vou colher isso. Eles estavam estendendo a mão de generosidade, graça e amor para ajudar o necessitado. E a colheita vem no mesmo sentido. Não é aquela coisa que alguns falam, você tem que dar 100 para ganhar 1000. Isso não é generosidade, isso é avareza. Eu vou dar porque eu quero ganhar um monte. Não. Eu vou estender a mão e fazer agir conforme Deus coloca diante de mim. E aí Deus vai retribuir isso, e o que eu planto eu vou colher. Agora não é avareza. É simplesmente que às vezes eu vou plantar em amor e vou colher amor. Eu vou plantar graça, eu vou colher graça. Eu vou plantar generosidade, eu colho generosidade. E Deus vai continuar abençoando, que não vai fazer falta para você. Você está pronto a ajudar aquele que precisou, e o dia que você precisar, Deus vai te abençoar também. Versículo 7. O outro princípio que está envolvido nesse ato diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você não vai dar por constrangimento, porque o cara está lá fazendo um leilão lá na frente, porque ele está, entre aspas, te incentivando através de você dar 100 e você ganha 1000. Você não vai ajudar por interesse, você vai ajudar por alegria de servir a Deus e estender a mão para aquele que precisa. Você contribui com alegria no coração, não por necessidade, não por constrangimento, não por obrigação, mas a alegria porque eu posso contribuir para fazer algo que Deus está colocando diante
versículos 8 e 9, outro princípio, ele diz assim: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Veja que ele fala o seguinte: olha, gente, a gente tem que abundar em graça e boas obras. Estender a mão. Contribuo para a realização da obra do Senhor, contribuo para fazer aquilo que Ele quer, contribuo para ajudar aquele necessitado, para estender a mão àquele que precisa, seja em Jerusalém ou seja em outro lugar. Por quê? Porque Deus, Ele tem colocado diante de mim uma graça maravilhosa. Então, o princípio de abundar em graça transforma-se no princípio de agir em boa atitude, boa ação, boa obra. Ajudar aquele que precisa, contribuir para a obra que Deus tem colocado diante de nós. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aquele que semeia, aquele que dá semente, que é quem? Quem que dá semente? Deus. Para o que semeia, Ele vai multiplicar. Ou seja, aquilo que você se dispõe a fazer em ação para com a obra de Deus, seja ela qual for. Às vezes é uma assistência a alguém que precisa, às vezes é um trabalho na África, na China, seja onde for, numa aldeia. Quando você se dispõe a servir ao Senhor com aquilo que Ele tem te dado, de dons, de talentos, de recursos financeiros, ou às vezes recursos materiais também, às vezes usar o seu carro para fazer algo, aquilo tudo que Ele tem colocado diante de você, Ele vai abençoar. Não é fazer por interesse, é fazer por graça. Porque lembra que fala, com alegria, conforme você colocou no coração, para ajudar aqueles que precisam. Você queria fazer aquilo porque você ama o Senhor e quer ajudar aquele que está precisando ou quer ajudar a obra de Deus. Então, esse Deus que faz isso, Ele está dizendo o seguinte: eu vou cuidar de você. Isso que você está fazendo, isso que você está contribuindo agora, não vai fazer falta, porque eu vou cuidar. Versículos 11 até 13. E é interessante que o propósito disso, olha só, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Ou seja, o resultado é o seguinte: Deus vai ser glorificado no meio da minha atitude. Porque as pessoas, ao receber o que precisam, ou as pessoas, ao receber o Evangelho, elas vão glorificar a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus atendeu às suas necessidades. E para atender às necessidades das pessoas, Deus usou o seu povo. Então, o resultado aqui, assim, o princípio é que eu quero trazer glória a Deus. E eu sei que ao fazer o que Deus pede de mim, pessoas vão tributar louvor e glória a Deus, ou agradecer a Deus, porque Deus usou o seu povo para fazer a diferença naquela situação. Para ajudar as pessoas e para realizar a sua obra. Versículos 14 e 15. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo dom inefável. Ele fala o seguinte: o resultado é a gratidão dessas pessoas. Ou seja, um estendendo a mão ao outro, redunda em glória sendo dada a Deus, Deus sendo glorificado, as pessoas entendendo a graça de Deus na prática, e aqueles que recebem oram por aqueles que fizeram. Ou seja, a comunhão é estendido, cada um entrega do que pode. E aqueles que estão recebendo a dádiva no meio daquela dificuldade, estão agradecendo a Deus, estão agradecendo, Deus abençoa aquela pessoa que o Senhor usou para suprir aquilo que eu estou precisando nesse momento.
capítulo 10, versos 1 e 2. Pode ler, por favor. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e suavidade de Cristo, em que, quando presente, sou humilde em vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Veja que ele fala o seguinte: eu rogo a vocês pelo quê? Pela mansidão, pela benignidade, pela bondade de Cristo. Ele vai começar a apresentar agora uma dificuldade que estava acontecendo, porque havia algumas pessoas que se introduziram ali no meio e queriam se colocar como líderes, como apóstolos, e para querer se firmar na frente daquele povo, começaram a questionar se Paulo podia ser apóstolo. Começaram a questionar se Paulo fez o que era certo. Porque a tendência do ser humano é o quê? Exaltar a si e rebaixar o outro. E isso estava acontecendo ali. E Paulo precisou, e vai usar 2 capítulos aqui, pouco ainda, 2,5 quase, para explicar o porquê ele levou a palavra, o porquê ele tinha o direito de escrever, falando as coisas que precisava falar, e porquê Deus estava usando a vida dele e outros estavam querendo se exaltar em vez de servir a Deus. Então ele vai entrar um pouco nesse assunto. E ele fala, eu quero começar falando sobre isso o seguinte: é pela mansidão e bondade de Cristo que eu estou rogando a vocês agora. Quando eu estou no meio de vocês, eu estou em humildade. Eu escrevo cartas ousadas, mas a minha atitude é humilde porque eu sigo Cristo, manso e bondoso. E é por essa bondade e mansidão de Cristo que eu rogo agora. Versículos 3 a 5, ele começa a falar sobre a questão de argumentação. E aí ele diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja que ele fala assim, nós temos uma luta. E as armas que nós temos não é fuzil, metralhadora, mas elas são poderosas em Deus. Por quê? Elas destroem o quê? Fortalezas. As pessoas criam coisas na sua mente. Criam ideias. E aquilo se tornam barreiras para que às vezes a palavra chegue aos seus corações. Mas o conhecimento da palavra, transmitido no poder do Espírito, ele destrói as fortalezas que foram criadas, que não permite que a palavra chegue ao coração da pessoa. Também fala que anula sofisma. Sofisma é aquele conhecimento astuto que leva a pessoa ao engano. Ele dá uma informação, essa informação tem um pouquinho de mentira no meio e corrompe a verdade e leva a pessoa a um caminho errado. E também ela anula a altivez do coração humano. Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir o Evangelho porque são orgulhosos. Muitas vezes nós que conhecemos o Evangelho não queremos nos submeter ao que a Bíblia diz porque somos orgulhosos. Então, a palavra de Deus ensinada, ela é poderosa para destruir barreiras, para anular sofismas, pensamentos errados, certas coisas manipuladas de informação que vem de uma forma errada, para tentar introduzir um pensamento errado, para quebrar a altivez do nosso coração, porque isso se levanta contra Deus. E o objetivo disso é levar a nossa mente submisso à obediência à pessoa que falou. É isso? Obediência a Cristo. Então, nós temos que ensinar a palavra, não por causa de ser orgulhoso, mas por causa de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e obediência a Cristo. E Paulo está começando a falar assim, começamos aqui. Nós temos uma guerra e o Senhor tem nos dado armas poderosas para quebrar essas coisas que atrapalham a pessoa de conhecer a Cristo. E quando essas barreiras são quebradas, o homem submete a sua mente ao conhecimento, à obediência a Cristo. Versículo 5, como a gente citou, levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Bom, do 8 ao 12,
ele está falando sobre a questão do orgulho dessas pessoas de se achar muito importantes. Tá? E aí no verso 12 ele fala algo bem interessante. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos, comparando-se consigo mesmos, revelam a sua insensatez. Ele fala o seguinte: essas pessoas, elas chegam orgulhosas e elas querem exaltar a si mesmas. Porque eu sou isso, porque eu tenho poder, porque eu tenho um doutorado e não sei o que disso e disso daqui. Não é assim? E quanto mais elas se exaltam a si mesmas, se comparam consigo e se acham melhores, mais ela mostra a sua insensatez. Mais ela mostra que ela não é sensata, mais ela mostra o quanto ela... Não vou falar burro que é feio, tá? E aí eu vou falar insensatez mesmo. Mas quanto mais a pessoa exalta a si, mais ela mostra como ela é insensata. Versículos 13 até o 16, olha o que diz o verso 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Ele fala o seguinte: olha, essas pessoas querem dizer porque eu fiz isso, porque eu que estou cuidando dessa igreja, porque eu faço aquilo, eu sou melhor que Paulo. Cadê Paulo? Paulo deve estar longe. E aí Paulo fala assim: gente, quando a gente chegou no meio de vocês, foi para transmitir a mensagem de Cristo. Não para exaltar a si mesmo. Porque esses que exaltam a si mesmo estão mostrando a sua insensatez. Mas a gente, quando chegou aí, Deus nos colocou aí para agir aí, foi para quê? Para se exaltar? Não, para levar a mensagem de Cristo. Olha o versículo 15. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de atuação. Ele falou: a gente trabalhou aí, a gente não precisa se engrandecer. Vocês sabem o que a gente fez. Vocês sabem o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente se esforçou, levando o Evangelho, levando a palavra. Agora, aquele que tem que engrandecer a si, é porque ele quer ter a evidência, e é porque ele não fez, às vezes, nada, mas ele fica se exaltando a si para poder querer dominar aquele povo. E aí ele está fazendo um contraste. Olha, gente, a gente chegou aí com armas poderosas em Deus, com a mensagem de Jesus Cristo. E em contraste, tem uns trastes aí, um trocadilho feio, né? Em contraste, tem uns trastes aí que querem o quê? Só exaltar a si mesmos. E estão se exaltando, e vocês têm que ficar atentos para não serem enganados. Versículos 17 e 18. Quem que vai dar a aprovação? Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. A verdadeira aprovação vem de Deus, não dos homens. Quando a pessoa precisa se aprovar o tempo todo, quando a pessoa precisa falar que ele é grande, que ele faz, que ele acontece, que ele consegue, é por quê? Porque ele talvez não está tendo a aprovação de Deus. Então ele tem que ficar se exaltando. E Paulo falou: olha, eu não estou preocupado se eles estão se exaltando e querem me rebaixar, porque quem me aprova é o Senhor. É o Senhor que conhece, o Senhor sabe o que cada um está fazendo. E a verdadeira aprovação não vem de homens, vem de Deus. Capítulo 11, versos 1 e 2. Quisera eu que suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele usa a comparação num casamento e fala de um pai cuidadoso que cuidou da sua filha, fala da mulher que se preservou e vai se apresentar virgem pura para o seu noivo, e ele fala: por isso que eu zelo por vocês, por isso que eu corrijo o erro. Vocês são a noiva de Cristo. Cristo é o noivo, eu quero apresentar essa noiva de uma forma linda, maravilhosa, pura diante dele. É por isso que eu zelo, é por isso que eu corrijo, é por isso que eu falo. Eu não quero a aprovação de vocês, eu quero que vocês sejam apresentados puros diante do Senhor. Eu quero que a sua vida seja diferente. Eu quero que vocês sejam a noiva que o Messias merece, que Jesus Cristo merece.
Vocês são a noiva de Cristo e eu quero apresentar vocês. Por isso eu zelo por vocês. E o meu amor é mostrado por esse zelo. Não o zelo humano, o zelo de Deus. Porque eu corro o risco de vocês ficarem tristes comigo por causa de escrever algo. Mas eu zelo pela vida de vocês. Versículos 3 a 6, eu vou ler o 3. E eu gosto muito desse verso. Ele diz assim, ó. Mas receio que, assim como o serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja só, ele fala o seguinte, eu tenho medo que vocês peguem e caiam nas mentiras, no engano, como Eva caiu no engano da serpente. Essas pessoas chegam com uma lábia bonita, com sofismas, com ideias, com discursos, louvam a si mesmos, mas o resultado disso é que isso corrompe a mente de vocês e vos afasta da simplicidade que há em Cristo Jesus. E aqui é o perigo. O Evangelho é simples. A vida cristã é simples. Eu me submeto ao que ele diz, eu obedeço ao que ele diz. Mas as pessoas começam a relativizar a Bíblia, a relativizar os princípios. E as pessoas acabam no meio desse processo pervertendo a mente daqueles. Então você começa a ouvir coisa na internet, começa a ouvir coisa de um, começa a ouvir coisa de outro. Isso pode ir dominando a sua mente, pode ir corrompendo a sua mente, você se afastar da simplicidade de Cristo e entrar em contextos muito complexos, onde pessoas inventam mensagens, inventam interpretações, inventam data para Jesus voltar, inventam 1001 coisas. E a gente acaba, em vez de gastar tempo na nossa comunhão com Deus, no servir a Deus, seja através de levar a palavra, através de procurar viver uma vida santa transformada por Deus, através de estender a mão ao que precisa, a gente fica só gastando tempo com coisas que corrompem a nossa mente. Não vamos deixar com que as coisas, os ensinamentos, os falsos ensinos, os modismos de internet corrompam nossa mente e nos afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu já peguei cada modismo que passou por aí, já vi cada coisa. Uma época, o código de barra era a marca da besta. O pessoal não podia comprar nada com código de barra. Isso já passou. Ninguém nem lembra disso. Uma época, Jesus tinha que voltar no ano 1900 não sei o quê, porque fez uma conta daqui, uma coisa conta dali. Já estamos em 2020. 2000 foi um caos. 2012, saiu até filme. E o ano passado tinha um louco lá em Campinas, marcou a data para Jesus voltar. Teve gente que tinha que ir para Campinas se batizar porque está voltando e só quem vai estar aqui nessa igreja que vai ser só. Passou o tempo, passou o dia que ele marcou. Calma, eu errei a conta. É dia tal. Aí errou de novo. E a gente se deixa levar por esses sofismas, se deixa levar por esses modismos, pelas essas interpretações que não estão na Bíblia, e acaba isso confundindo nossa mente. Não vamos deixar que essas coisas nos afastem da simplicidade que é Jesus Cristo. Versículos 7 até 9. Cometi eu porventura algum pecado de fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? Estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Ele deixa claro, eu apresentei o Evangelho de graça. Eu não procurei ser pesado para ninguém. Veja que teve um momento que ele precisou de coisas, o pessoal da Macedônia se juntou e foi lá e ajudou ele financeiramente para que ele vivesse na época ali. Mas ele não exigiu de ninguém para que estivesse extorquindo, como alguns fazem, para que estivesse abusando da bondade das pessoas, como alguns fazem, porque ele falou, o Evangelho tinha que ser apresentado de graça. Dos versículos 10 a 15, ele fala, cuidem com esses obreiros
fraudulentos, com esses falsos apóstolos, com esses falsos ensinos. Pode ler o 13 e o 14, por favor? Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, essas pessoas vêm, eles são chamados de quê? Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, se colocam numa postura de autoridade, e ele fala, mas não se admire, o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Ou seja, não se deixe enganar por falsos obreiros, pastores, líderes religiosos, profetas, apóstolos, seja o título que usarem. Onde está o crivo nosso? A Bíblia. Eu sigo a Bíblia. Eu sigo a simplicidade de Jesus Cristo. Quando alguém chega e diz, olha, tive uma revelação que ninguém teve. Olha, vou dizer que 99,9% é mentira. Porque está te afastando da simplicidade que é Cristo. Hoje eu tenho um método que ninguém nunca fez antes. Eu tenho algo que nenhum... 2000 anos de cristianismo. E ninguém, só você. Vamos cuidar com esses falsos profetas, ensinadores, apóstolos, porque eles nos tiram, pervertem a mente e nos tiram da simplicidade que há em Cristo Jesus. Versos 16 a 21, vamos ler o verso 20, ele continua nesse assunto. E o verso 20 diz assim, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ele está falando assim, gente, vocês estão tolerando pessoas que estão extorquindo vocês, que estão mentindo para vocês. Vocês estão tolerando pessoas que estão escravizando vocês ao sistema religioso, escravizando vocês àquilo que eles pensam. Volta para a simplicidade que é em Cristo. Não deixe que as pessoas os escravizem, que elas te prendam, que elas te devorem com ensinos errados, com a exaltação de si mesmo, a exaltação do homem, a exaltação da placa de alguma igreja. Simplesmente volte para a simplicidade de Cristo. Versículos 22 a 27, Paulo fala assim, sabe o que eu tive como apóstolo? Não foi exaltação. Aí ele começa a descrever, olha o que ele teve. Se é para dizer alguma coisa. Ele fala assim, eles são hebreus? Eu também. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como se fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes castigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Ele fala assim, essas pessoas estão se exaltando, como se eles fossem importantes. Sabe, quer saber o que é ser apóstolo? É aqui, ó, é pagar o preço. Vê se eles vão pagar o preço. Vê se eles estão dispostos a morrer por Cristo, a ser açoitados por Cristo. A pagar o preço de servir ao Senhor. Não, eles querem exaltar a si mesmos. Olha o versículo 28. Além dessas coisas, que coisas? Coisas físicas, coisas externas, certo? Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ele falou, gente, eu estou preocupado com que as pessoas cresçam. Eu estou preocupado com que elas sirvam ao Senhor. Eu estou preocupado com a santidade delas. Eu me preocupo com essas pessoas. E os outros estão preocupados com o quê? A sua imagem se exaltar a si mesmo. Versículos 29 a 33, ele continua citando as lutas dele. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto.
Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Ele falou, gente, tem tudo isso que aconteceu comigo, quem está pronto para pagar o preço? E além disso, eu me preocupo para que as igrejas sejam saudáveis, eu zelo por elas. Eu estou preocupado com vocês porque falsos mestres estão entrando aí e querem perverter a mente de vocês e querem afastar vocês da simplicidade que é em Cristo Jesus. Capítulo 12, nós vamos ler o verso 1. Pode ler, por favor? Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Então, ele começa a falar, esses versos de 1 a 6, ele fala, vou resumir aqui, ele fala assim, se é para se gloriar, eu poderia me gloriar por causa do que o Senhor mostrou para mim. Lembra que naquela época não tinha palavra escrita ainda? E Deus mostrava para Paulo trazer a mensagem dele, certo? E Deus chegou a mostrar para ele como está no terceiro céu, que ele cita aqui, como que é um pouco lá, um pouquinho. E ele falou assim, eu não tenho por que me gloriar. A visão foi maravilhosa, as revelações de Deus alentam meu coração e me animam a servi-lo. Eu vi Jesus aparecer na minha frente, cair do cavalo lá no caminho de Damasco. Mas nada disso é para eu me gloriar. Os outros estavam se gloriando assim, lembra? E Paulo fala assim, eu não tenho por que me gloriar. Mesmo que o Senhor tenha se revelado com tantas coisas para mim, não é para que eu me exalte, é para que eu o sirva. E aí versos 7 e 8 diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele fala, eu tenho um espinho na carne, tem alguma coisa que me incomoda, eu sinto que é como se o inimigo viesse e me batesse. Mas isso me ajuda a pôr o pezinho no chão. Isso faz com que eu não me exalte. Isso faz com que eu não me orgulhe. Isso faz com que eu dependa de Deus a cada dia. Porque eu não sou melhor que ninguém, porque Deus me deu uma revelação. Eu não sou melhor que ninguém, porque Ele me mostrou algo. Então, para me manter bem no pezinho no chão, para que eu não me orgulhe, Deus permitiu que acontecesse isso comigo e isso fica me incomodando. Eu já orei 3 vezes para Deus tirar isso de mim e Ele disse, não. E eu já vi gente dizer assim, ó, quando você tem o Espírito de Deus, quando você está cheio do Espírito, você vai orar e na hora vai acontecer. Paulo orou e Deus disse, não. Precisa muito mais fé para a gente aceitar o não de Deus do que para aceitar o sim. Precisa muito mais fé para aceitar Deus, tá bom, eu vou ficar com essa doença, do que para orar e pedir me cure. E aí, olha como foi a resposta de Deus, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A resposta de Deus, a minha graça te basta. Às vezes a gente quer o poder, para parar de sofrer, para parar de ter dor na coluna, dor de cabeça, para não ter mais problema. Mas às vezes Deus está falando assim, olha, a maior demonstração de poder, o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. E aí Paulo fala, então quando eu sou fraco, então eu estou forte, não por causa de mim, mas por causa que Deus está se manifestando em graça e me ajudando no meio da dificuldade. Há muita discussão do que era esse espinho na carne. Poderia ser um problema de saúde, outra coisa, não importa. O que é não importa. O que importa é o quê? No meio disso, a resposta de Deus para Paulo falou, não, a minha graça é suficiente. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo fala, não aceito. O Senhor tem que me curar porque eu determino... Foi assim que ele falou? Não. De boa vontade, não é por obrigação, não é por nada. De boa vontade, boamente. Eu realmente me entrego a essa graça, eu me entrego ao poder dele. Eu quero me gloriar nas fraquezas porque eu quero o poder dele na minha vida.
E é interessante, de boa vontade. Olha o 10 e a gente vai parar por aqui. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou forte, então é que sou... É isso? Ah, bom. Estão acordados. Porque quando sou fraco, então é que sou... Por quê? Porque eu estou dependente de Deus. Agora, quando eu estou dependente de mim, eu estou na beira do precipício e eu já não estou rolando lá para baixo. Então, o Senhor está falando para nós hoje, tá? Eu esqueci de mudar os slides, me empolguei. O Senhor está falando para nós o seguinte: o Senhor responde nossas orações. Às vezes, não do jeito que a gente esperava. Mas precisa muito mais fé para de boa vontade aceitar o não de Deus. Mas quando nós nos submetemos a Ele, a graça dele inunda nossos corações. O poder dele se manifesta na nossa vida. Porque é fácil as pessoas olharem você sorrindo quando tudo está bom. Mas as pessoas saberem que você está lá com câncer, está com uma doença, está com um problema sério, e verem que você tem paz no meio daquilo, isso é manifestação de poder. Isso impacta a vida de pessoas. E é isso que ele quer fazer. Ele quer mudar a nossa vida, ele quer mexer conosco, nos trazer alegria no meio das dificuldades, para que as pessoas possam ver não o Valdir, mas a graça de Deus. Não que o Valdir aguenta a coisa, porque ele é fraco, mas eles possam ver o poder de Deus manifesto na vida de uma pessoa frágil, mas que depende dele. Teve uma reportagem do Cabrini sobre doentes em estado terminal. Acho que eu já contei num dos estudos. E no meio dessa reportagem, pegou uma mulher e o foco da reportagem ficou naquela mulher. Tinha mais outras pessoas ali, mas era com aquela mulher. E aquela mulher, durante toda a reportagem, ela falava o tempo todo da sua fé em Cristo, da sua esperança pela vida eterna. Naquela reportagem ele ouviu da boca daquela mulher. E a reportagem foi na época no SBT, tem muitos anos. Termina ele dizendo o seguinte, termina com a mulher morrendo, e ele fala assim: como alguém em face à morte e de uma doença tão terrível podia ter tanta paz e esperança? O poder de Deus se manifesta na fraqueza. A minha graça te basta. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.